Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha de xadrez. Tudo beleza? Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais. Tudo beleza? Mais uma partida aqui da 11ª rodada, pessoal, do torneio de candidatos. A gente tem aqui o Cirilão, o Kirill. Será que Kirill é Cirilo? Eu não sei, encanei que é. É o Cirilão aqui, o Kirill Aleksenko, russo, joga muito contra o outro gigante chinês aqui, o Wang Hao. Vamos dar uma olhada nessa partida então. O Kirill Aleksenko faz aqui a abertura com o peão E4. Temos aqui E5, cavalinho F3, cavalo C6. E aqui bispo C4, abertura italiana. Aí, bastante jogado hoje em dia. Cavalinho F6, convidando aqui o ataque tão maravilhoso aqui com cavalo G5. Mas hoje em dia os grandes mestres jogam aqui seguindo mais aí desenvolvimento, atividade das peças, do que ataques prematuros, né? Então D3 foi jogado aqui pelo Kirill. Temos H6, C3 e aqui D6, simplesmente protegendo o peão de E, dando liberdade para o bispo de casas claras. Cavalo de bem em D2 e aqui G5, Wang Hao, assim como o Jing Liren, né? Gosta de uns ataques aí com peões na ala do rei e tudo mais. Bastante interessante, esse lance já dá uma intimidada. O Aleksenko segue aqui desenvolvendo normalmente o cavalo em F1. Esse cavalo muitas vezes vai para E3 ou para G3, de olho nas casas de D5 ou F5. E aqui G4, já pelo Wang Hao, já começou a tempestade de peões aí no lance 7, 6, 7. Aqui tá atacando o cavalo, cavalo de 3 em D2 e agora D5. Wang Hao gosta de mexer peões. E por D5, cavalo por D5 e agora cavalo E3 aqui pelo Kirill Aleksenko propondo trocas. Temos cavalo por E3, F por E3 e aqui o Wang Hao contrariando todos os princípios de abertura, de desenvolvimento. O Wang Hao que até agora praticamente só mexeu o peão e esse cavalo mexe o cavalo mais uma vez. Cavalo aqui em A5 e a gente fala tudo isso brincando, mas se você coloca essa análise nos computadores e tal, não tem nada de errado aqui para as negras. E se a gente der uma olhada mesmo na posição, a gente vê que tá tudo bem. O cavalo tá atacando o bispo, mas não existe nenhum ataque imediato, sacrifício em F7, nada disso. E o Wang Hao vai conseguir desenvolver aqui as peças normalmente, provavelmente vai querer dar o grande roque, né? A partida seguiu aqui com o roque, temos aqui cavalo... Se alguém ficou com dúvida se tinha mesmo o bispo por F7, vamos dar uma analisada rapidinho. Poderia ter sido jogado, tá, pessoal? Assim... precisa de uma dose aí de valentia, uma dose de otimismo também para jogar um lance desse, né? Mas, enfim, seria interessante. Se a pessoa gosta de fazer roque com cheque, eu gosto, né? Pode jogar um negócio desse, por exemplo, rei por F7, roque aqui com cheque, né? Já tô satisfeito, né? Eu dei um roque com cheque, valeu o sacrifício. Aqui, por exemplo, rei G7 poderia seguir. Enfim, cavalo E4, é preciso realmente uma boa dose de otimismo para querer jogar. Aqui vai ter que tentar alguma compensação a longo prazo, contar com o erro do adversário e tudo mais, né? Mas, enfim, são partidas pensadas, né, pessoal? Aqui a turma prefere não ir para caminhos duvidosos. E aqui, então, o Kirill Aleksenko segue para roque, simplesmente. Agora sim, pressionando em F7. Cavalo por C4 foi jogado, cavalo por C4. E aqui bispo G7, protegendo o peão G5, desenvolvendo uma peça. Temos E4 aqui pelo Kirill Aleksenko e agora H5. O Wang Hao tá de brincadeira, não é possível. Ele vai para a formação Wolverine aqui, né? É uma brincadeira isso aí, pessoal. A gente costuma chamar, né, esses peões em G4 e H5. Se tivesse aqui peão em B4 e A5, seria a formação Wolverine que a gente chama. Não existe esse nome, mas é uma brincadeira entre os enxadristas, né? Mas aqui o Wang Hao tá de brincadeira, né? Ele não tá desenvolvendo as peças, mas de fato aqui ele tá trazendo mais uma proteção para H5 e começando, né? Seguindo com o ataque na ala do rei. Brincadeiras à parte, muito interessante aqui essa estratégia do Wang Hao. Cavalinho E3 foi jogado pelo Kirill Aleksenko e agora dama D6. É preciso desenvolver peças, né? É preciso proteger o rei. Dama D6, dama B3 foi jogado e aqui o valente lance roque aqui pelo Wang Hao, né? Ficou intimidado aqui de tirar o bispo, né? Ficou difícil de tirar o bispo para fazer o grande roque. A dama tá pressionando em B7. Então o Wang Hao prefere aqui surpreender, né, e faz aqui o lance roque. Dama C2, o Kirill Aleksenko não precisa mais ficar pressionando lá em B7. Segue agora com dama C2, apoiando também em E4. A B6 foi jogado e agora bispo D2. Desenvolvendo, conectando aí as torres. Temos bispo em A6 aqui pelo Wang Hao. Pressão total, a grande ameaça é bispo por D3, atacando a dama, atacando a torre. Uma maravilha! Aqui o Kirill Aleksenko não vai permitir isso, joga o lance C4 e fica com esse peão atrasado aqui em D3.
pode virar alvo do Wang Hao. Pode não, já virou. Torre de A em D8 jogada aqui pelo Wang Hao, indo para cima do peão atrasado. E agora cavalo D5. Então o Kirill Aleksenko bloqueia aí o ataque na coluna D, né? Bloqueia aí na hora certa. E aqui bispo C8 pelo Wang Hao. Muita gente pode estar se perguntando aqui por que não C6? Tira esse cachorro daí e captura lá em D3, né? É que aqui poderia seguir com bispo B4, tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado atacando a dama aqui e a torre. Aí vai ter que jogar um C5 e o cavalo vai ficar com esse posto aqui pro resto da vida em D5, né? Então aqui a partida seguiu simplesmente com bispo C8 e agora nós temos torre de A aqui em E1, né? Aqui nesse caso o bispo B4 também poderia ter sido jogado, mas aí C5, né? O cavalo ficaria com esse posto por bastante tempo, mas aqui, enfim, o bispo estaria atacado, as pretas ganham alguns tempos, né? Bispo E1 pode seguir com contra-jogo aqui na ala do rei, por isso bispo C8. Então uma ideia bastante interessante aqui do Wang Hao. Por isso depois de bispo C8 a partida seguiu com torre de A em E1 e agora nós temos F5. O Wang Hao vai para essa estratégia de contra-jogo na ala do rei. Temos E por F5, bispo por F5. Então aqui agora pressionando mais uma vez D3. Bispo B4 foi jogado atacando a dama e a torre. E agora C5 atacando aí o bispo. O bispo vem para C3, bispo em E6. Queremos tirar esse cavalo daqui de D5, queremos eliminá-lo. E aqui dama D2 foi jogado. Torre por F1, cheque, torre por F1, bispo por D5 se livrando desse cavalo, C por D5 e aqui dama G6 foi jogado, né? Qual que é o ponto todo? Rafael, essa turma não gosta de capturar peão, não entende essas partidas desses super grandes mestres. Tem peão dando sopa, o cara não pega. Eu já sei, nas minhas partidas, quando eu puder pegar peão, eu também não vou capturar. Não sei porquê, mas se eles fazem isso, eu também vou fazer. Não, pessoal, não é bem por aí, né? Se tiver peão dando sopa, pode capturar sim. É que tem que tomar cuidado com o contra-jogo aqui, né? O problema é a dama entrando aqui em G5, né? Atacando em E5, cravando aqui o bispo de G7. Pressionando aqui em D8, então seria um fortíssimo contra-jogo aqui do Kirill Aleksenko, né? Dama por D5 e viria dama G5, por isso dama G6 foi jogado. Aqui o Wang Hao sabe que esse peão está enfraquecido e ele vai explorar isso com paciência, com calma. Ele achou primeiro importante segurar aqui a entrada de G5. Dama D1 foi jogado e agora sim torre por D5, né? Uma outra possibilidade interessante aqui na posição seria não continuar sem pressa de capturar o peão lá em D5 e seguir com B5, B4, seria uma possibilidade bastante interessante também. Mas aqui o Wang Hao prefere jogar com torre por D5 e agora dama em A4 aqui pelo Kirill Aleksenko. Então tentando um contra-jogo aqui na ala da dama. A torre por D3 foi jogado capturando mais o peão aqui o Wang Hao. Dama por A7. Uma contabilidade rápida, o Wang Hao tem um peão a mais aqui na posição. Torre D8 foi jogado segurando a fileira do fundo e agora A4. Essa é a ideia correta aqui do Kirill Aleksenko. Ele está com um peão a menos, mas vai para o lance instrutivo aqui da posição A4. Tentando quebrar aqui a coordenação, a cooperação entre esses peões. Ameaçando A5. Torre F8 foi jogado propondo aí a troca das torres. Torre por F8, cheque, bispo por F8 e aqui dama B8, impedindo aqui a movimentação do bispo de F8. Dama B1, cheque, rei F2, dama F5, cheque, rei E2, dama E4, cheque, rei F2, dama F4, cheque, rei G1, dama C1, cheque, rei F2, dama F4, cheque, rei G1, dama E3, cheque, rei F1 e por aí vai a coisa. Mais bastante lance, eu vou mostrar todos, mas aqui eu fico imaginando que o Kirill Aleksenko não sabe pedir empate em chinês, né? O Wang Hao não sabe pedir empate em russo, né? O Kirill Aleksenko até tentou pedir empate aqui, ele falou e o Wang Hao respondeu Ni-Tan-Ti, ou seja, eles não se entenderam e a partida continuou aqui, dama D3 cheque, rei F2, dama F5 cheque, né? Um achou que o outro estava xingando o outro, na verdade estava pedindo empate, rei E2, dama C2 cheque, rei F1, dama D1 cheque, rei F2 e aqui dama por A4, pelo menos o Wang Hao tenta alguma coisa diferente, para de dar cheque aí nessa partida, e aqui dama por B6, capturando também um peão. E agora, de novo, dama C2, cheque, rei F1, dama F5, cheque, rei E2, H4. Parou de dar cheque, avançou um peão, vamos prestar atenção. Dama B3, cheque, rei H7, dama D5, a dama bem centralizada, pressionando C5, atacando agora aqui em E5. Bispo G7 foi jogado protegendo o peão de E5 e aqui caiu em C5. A gente tem 3 peões para cada lado, uma dama, todo mundo com rei exposto, uma maravilha, os reis pelados aí no tabuleiro. Dama em E4, cheque, rei F1, dama D3, cheque, rei E1. E aqui H3, o Wang Hao gostou de fazer isso, né? Ele dá uns 2, 3 cheques, mexe o peão, dá mais uns 2, 3 cheques, faz alguma coisa diferente. Aqui, enfim, tá ameaçando capturar e vencer.
Então aqui o Kirill Aleksenko vai para o único lance aqui da posição G por H3. Temos aqui dama em E4, cheque, rei F1, dama D3, cheque, rei E1, dama E4, cheque. E aqui então os intérpretes ali, as pessoas se juntaram lá na mesa. O Kirill Aleksenko já estava bravo que o Wang Hao tinha xingado ele. O Wang Hao estava nervoso que o Aleksenko estava xingando ele durante a partida. E os intérpretes, não, ele estava te pedindo empate. Era empate, tá. Então tá bom. Então aí os dois concordaram aí no empate, aqui no lance 55, né? É claro que nada disso aconteceu, pessoal, mas é curioso que eles ficaram jogando aí essa partida, né? Os dois com bastante tempo ainda no relógio, mas enfim, é torneio de candidatos. Você vai jogar, né? Você vai jogar até esperar o seu adversário errar, vai que ele faz algum deslize ali, né? Enfim, aqui eles percebendo que já não tinha mesmo como continuar, né? Não dá pra nenhum lado forçar. Dama dá muito cheque, né? Pessoal, esse tabuleiro aberto aí, a dama vai ficar dando cheque pra sempre, qualquer uma das damas. E claro, aqui existe sempre o perigo do peão passado, né? Os dois jogadores preferiram simplesmente concordarem aí com o empate, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 99,4% de precisão para cada jogador, né? Uma precisão realmente muito grande dos dois jogadores. Quase todos os lances foram os melhores aqui do Kirill Aleksenko, quase todos os lances foram os melhores aqui do Wang Hao. Duas imprecisõezinhas aqui para o Kirill Aleksenko, mas no gráfico não foi nada representativo. Aqui ninguém ficou com nenhuma vantagem significativa durante a partida e a gente teve essa partida aí bem equilibrada, né? Muita gente está comentando, algumas pessoas estão falando, eu acho que acabou o xadrez, né? O xadrez foi decifrado. Porque agora o que a gente vê é isso, né? A gente fica vendo esses empates aí no torneio de candidatos. Isso é a prova de que o xadrez foi decifrado e que agora a gente precisa fazer alguma coisa. Pôr uma peça a mais, criar uma variante, fazer o chess 960, o xadrez acabou. Pessoal, não condiz muito com os dados estatísticos essa afirmação, tá bom? Se a gente olhar os torneios de candidatos de décadas atrás, tá bom? De século passado, aí, de 1950, 60, né? Quando começaram os torneios de candidatos. Se for olhar a história dos torneios de candidatos, ou grandes campeonatos anteriores, os campeonatos soviéticos, os grandes duelos entre Kasparov e Karpov, você vai ver muito empate. Sempre, desde a história do xadrez inteira, você vai ver nos grandes torneios, quando reúnem-se os grandes jogadores da época, muito empate. Então não aumentou o número de empates em relação ao passado, não há uma evidência estatística de que o xadrez está sendo decifrado, muito pelo contrário. Toda partida é diferente, né? Nunca houve uma partida igual a essa, por exemplo, e toda partida que a gente vê é sempre uma partida nova. Qual a quantidade de partidas diferentes que podem existir no xadrez? Segundo matemáticos, existe um número de Shannon, quem quiser estudar esse número de Shannon, maior do que o número de átomos do universo. Não é só um pouquinho maior, não, é muito maior do que o número de átomos do universo, é quase ao quadrado o negócio. Então, pessoal, acho que tá longe, acho que tá bem longe de esgotar o xadrez, de falar que decifrou o xadrez, de vamos botar uma peça nova, aumentar por 9 casas. Não precisa, pessoal, o xadrez aqui por milênios ainda, né? Sabe-se lá até quando nunca vai ser decifrado, né? A quantidade pode ser pelos grandes computadores e tudo mais, mas pra gente na prática não vai mudar nada, Então o xadrez segue firme e assim seguirá durante muito e muito tempo, acredito eu. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez,